Entrevista. Minha gente, final de ano é uma correria só. Confraternizações, amigos ocultos, presentes para comprar, ceias para organizar, roupas novas para providenciar e muitos outros compromissos fazem parte da época. Em cada lugar que se vai, aglomerações de pessoas, empurra-empurra, filas, isso sem contar o calor e as chuvas pesadas no final do dia. Agora, né, dias típicos do verão. Tudo isso acaba provocando o quê? Um enorme estresse. E o período que deveria ser de paz e harmonia se torna dias de desespero e insatisfação. Para saber como controlar esse estresse típico do final do ano, eu converso com a psicóloga Cíntia Seabra. Cíntia, bom dia! Bom dia! Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus, mas tem muita gente estressada por aí, não tem? Nem me fale. Na verdade, essa época do ano, muitas pessoas podem, evidentemente, curtir o período, estar com as pessoas queridas e se divertir, ou então, uma opção é se estressar, não é mesmo? É verdade. O excesso de tarefas, Cíntia, e compromissos no final do ano, esse excesso de tarefas e compromissos podem resultar em estresse? Sim ou não. Na verdade, depende muito, por exemplo, do ouvinte que está aqui nos ouvindo. Depende como ele vai administrar esse período. Está nas mãos dele se ele vai querer se estressar ou não. Tem gente, por exemplo, que já é estressada em qualquer momento, qualquer época do ano, em qualquer período, já tem uma facilidade gigante para o estresse. Agora, tem pessoas também que já sabem que esse período de festas, de chuvas e tudo mais, não tem muito como se mexer, como administrar e encarar a realidade. Essas pessoas, então, muitas vezes já estão preparadas e já aceitaram essa realidade. E aí o estresse talvez nem bata na porta e, consequentemente, não as incomode. Agora, a gente tem que considerar também que tem algumas pessoas que estão mais sujeitas a ficarem muito facilmente estressadas. Como, por exemplo, vamos pensar em mães com crianças pequenas, aquelas pessoas, talvez, que decidem ir no shopping de última hora, comprar os presentes de Natal, presente do amigo secreto, vai num sábado no final do dia, e é evidente que vai passar um pouco de estresse com o seu filho pequeno, ou até mesmo se está grávida, né? Vai se cansar mais facilmente. Então, o que a gente tem que levar é na esportiva se preparar e evitar momentos aí de pico para reduzir o tal estresse. Tá certo, mas como identificá-lo? Quais são os sintomas do estresse? Olha, é muito fácil a gente perceber se a pessoa, por exemplo, você ouvinte que está aqui nos ouvindo, se você está estressado ou não. Vamos lá. Será que você que está aí do outro lado tem uma facilidade gigante de querer fazer tudo sozinho? Sabe aquela pessoa, por exemplo, que quer ir na feira, ir no mercado, preparar a ceia, limpar a casa, recepcionar os convidados para a ceia de Natal? Essa pessoa, com certeza, se for você, ouvinte, é fato que você vai estar muito cansado, muito estressado nessas festas de final de ano. Se você tem uma necessidade gigante de querer fazer tudo sozinho, esse já é um sintoma de estresse. Da mesma maneira, a gente tem que considerar, por exemplo, e aí é muito fácil a gente perceber uma pessoa estressada, se ela está, por exemplo, assim, muito irritada. Sabe aquela pessoa que quando você se aproxima, faz uma pergunta qualquer, e ela te responde já daquele jeito que você fala, nossa, o que eu te fiz? Às vezes tem uma impaciência, né? Ou então, até mesmo, um sintoma gigante de ansiedade. Porque diante de uma série de tarefas, de atividades que ela queira executar, ela se torna altamente ansiosa. Ela acha que ela não vai conseguir dar conta, que a data está se aproximando, que as pessoas estão chegando. E no final das contas, pode ser que ela não consiga nem mesmo se alimentar direito, passe o horário das refeições, tenha o sono prejudicado. E muitas vezes, até mesmo sair com os amigos, ir para festas de amigo secreto e para tantas confraternizações que existem nessa época, acaba perdendo sentido, acaba perdendo a graça, não é?
Tem gente, por exemplo, que não consegue nem mesmo dar uma relaxada e tomar um banho gostoso nessa época do ano. Porque o estresse, a pressa, querer fazer tudo sozinha, abraçar o mundo, aí fica muito difícil, não é verdade? Com certeza. Mas o estressado é centralizador, então? Geralmente sim. São as pessoas que têm uma facilidade gigante de, por exemplo, acreditar que se eu fizer vai estar melhor, né? E é claro, também a gente não pode deixar de considerar aqui aquelas pessoas que deixam para fazer as coisas de última hora, não é? Então deixa para ir, por exemplo, às vésperas do Natal no supermercado, deixa para comprar o presente do amigo secreto já nas vésperas da data, né, do grande encontro com os amigos. E aí não tem dúvida, isso daí vai colaborar enormemente para o estresse. As pessoas que se planejam melhor, que se organizam, elas sofrem menos com o efeito do estresse. Então você, ouvinte que está aí do outro lado, fique atento. Como que está a tua capacidade de planejamento? Será que você consegue pedir ajuda, dividir as tarefas? Vamos nos organizar melhor? Assim você minimiza os efeitos nocivos do estresse. Porque ficar ansioso, ficar irritado, impaciente, pode, com toda certeza, até mesmo sobrar para essas pessoas queridas que convivem contigo. Você pode descontar nos seus filhos, no seu marido, na sua mãe. Pessoas que naturalmente não têm nada a ver com o que você está sentindo. Ok, a nossa entrevistada, Cíntia Seabra, psicóloga, o assunto como controlar o estresse no fim do ano. Você já acorda estressado, né? A pergunta é a seguinte, Cíntia, vamos falar um pouquinho mais sobre o lado emocional, psicológico da pessoa. Okay. Acrescente mais sobre reflexos do estresse no corpo e na vida social do indivíduo. Olha, é muito fácil você perceber se talvez você, ouvinte, está estressado, não é? Tem pessoas que, em decorrência de um alto grau de coisas para fazer, as datas se aproximando, começam a ter, por exemplo, tensão muscular. Aquela tensão que a gente tem no ombro, sabe? Aquela sensação ruim nas costas, né? Um peso nas costas. A tensão muscular, ela já pode sim ser claramente um reflexo do seu nível de estresse. Dor de cabeça, enxaqueca. Por exemplo, você pode até mesmo ter uma taquicardia. Sabe quando você sente que o seu coração está um pouco disparado? Né? É um reflexo, evidentemente, da ansiedade. O alto grau de ansiedade, quando você está com a sua cabeça lá na frente no futuro, já pensando nas inúmeras atividades, os compromissos, você pode ter o seu coração disparado. Na verdade, é um alto nível de adrenalina que você acaba sentindo diretamente no teu corpo, não é? Mas a tensão muscular não resta dúvidas, né? Ou até mesmo você sentir as suas mãos frias, suadas. Consequentemente, eu vou até te dizer, ouvinte, você pode ter, em decorrência do alto nível de estresse, até mais facilidade de ficar doente, sabe? Eu conheço pessoas, por exemplo, que nessa época do ano, ao invés de curtir, estar com os amigos, se divertir, perde até mesmo o gosto de estar com essas pessoas, porque acaba sofrendo com esses sintomas, com esses reflexos que diretamente estão aí no seu corpo. Né? Uma enxaqueca não é nada legal, você sentir uma tensão muscular, dor nos ombros, ou até mesmo, há quem diga, né, que dá até mesmo uma diarreia, né? Você acaba tendo problemas na ordem gastrointestinal. O intestino fica solto, por exemplo. Ou o inverso também. Você pode até mesmo ter o seu intestino preso. São sintomas clássicos e diretos de alto nível de estresse. Preocupa, hein? São vários os sintomas e alguns são graves, né? E não é nada interessante você se sentir assim. Agora a gente está numa época, finalizando o ano, fechando aqui as nossas conquistas, dando um passo adiante para entrar em 2015. E é hora da gente se divertir, curtir e relaxar e estar com as pessoas queridas. Não é verdade? Tá, mas vamos tratar do estresse. Existe alguma receita para reduzir o estresse? Olha, tem sim. Especialmente nessa época do ano, a minha sugestão é a seguinte: faça um planejamento prévio.
já saia de casa preparada. Ouvinte, você que está aí nos ouvindo, faz uma listinha das tarefas, se planeje para sair de casa. A gente sabe, por exemplo, que essa época do ano é muito fácil ter aquelas chuvas no final do dia. Então, por exemplo, como que pode ser se você organizar o seu dia de modo que você vá ao supermercado no período da manhã, que você vá até o shopping em período que seja um pouco mais tranquilo, que não tenha aquele movimento todo. Por exemplo, ir no shopping num sábado, final de dia, você vai passar nervoso, você vai ficar muito estressada, muito estressado. Tem a opção, por exemplo, de deixar crianças pequenas em casa? Deixa as crianças pequenas em casa. Você não vai ficar ali preocupada, por exemplo, em fazer as suas compras, comprar o seu presente de amigo secreto e, ao mesmo tempo, olhando de um lado para o outro, onde está o seu filho. Outra coisa, idosos. Ok, você tem idosos, vão te acompanhar. Toma cuidado, não leva os nossos queridos idosos para momentos de grandes fluxos, né? Onde as pessoas estão ali, elas também vão se cansar. Né? Esses idosos, eles vão se cansar, vão ficar se queixando. Enfim, tem alguns cuidados que a gente pode ter, sim, para minimizar o estresse. Como eu estou falando, procure ir em horários de menos movimento. Ou então, escolha também, por exemplo, um supermercado que tenha um menor fluxo de pessoas, né? Não é aquele supermercado que está no centro da cidade. Ou então, por exemplo, vá em horários que você sabe, eu vou ser repetitiva aqui, eu sei, em horários que você vai ter menos problemas, por exemplo, para estacionar o seu carro. E quer saber mais? Eu vou dar uma outra dica. Qual é a outra dica? Para aquelas pessoas que são centralizadoras, que têm uma tendência natural de querer abraçar tudo, porque acredita, eu vou fazer sozinho para ficar bem feito, eu faço mais rápido, pede ajuda. Pede ajuda, por exemplo, para as pessoas que estão contigo dentro de casa. A criançada adora ajudar. Coloca as crianças para ajudar, elas se sentirão úteis. Pede ajuda para a mãe, para o pai que está aí. Não faz mal que é idoso, não. Vão se sentir úteis, né? Tanto as crianças como as pessoas um pouco mais de idade. E esse é o momento que a gente, sim, vamos interagir. E por que não interagir dividindo as atividades? Dividindo as atribulações. Você, ouvinte, escute bem, você vai se sentir muito melhor. E certamente o nível de estresse será reduzido ou até mesmo eliminado. É fundamental, essa dica, eu acho que é uma dica muito válida. Peça ajuda, vamos dividir as tarefas. Não centraliza tudo não. Você vai acabar não aproveitando esse momento tão bacana do ano, por conta do estresse. Tá certo, pode acabar com a própria vida, elas ficarem estressadas ao extremo, né? Com certeza, aí você não aproveita. Chega o Natal, tem a virada de ano, tem as confraternizações. Tem gente, por exemplo, que acaba até mesmo tendo muitos conflitos nesse período. Eu não sei se tem casos aqui de quem está ouvindo do outro lado, já teve, por exemplo, brigas na família. Mas a pergunta então, quando o indivíduo percebe que já está estressado, de que forma ele deve proceder para não provocar essas indisposições com as outras pessoas, até mesmo dentro de casa ou no local de trabalho? Excelente pergunta. Olha, são dicas simples e bastante rápidas, né? Elas são até, talvez, conhecidas por muitos, embora seja difícil, na realidade, a gente praticar. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você praticar. Sugestão ao ouvinte, conte até 5. Você está vendo, você está irritado, você está impaciente, você está aí com alto nível de estresse, alguém disse algo para você, a impaciência tomou conta? Dá uma respirada, respira, conte até 5, né? E você vai perceber, pode parecer besteira, mas funciona. Muitas vezes as pessoas não colocam em prática essas dicas simples porque elas acham até mesmo que são tolas. Mas se você se segurar por 5 segundos, se você respirar, você vai perceber que a configuração aí do cenário vai mudar. Procura rir mais, veja a graça nas coisas. Você está estressado, você
de repente, pode correr o risco de se dispor com alguém que você gosta, com o marido, com seus filhos, ser grosseiro, sem paciente, procure rir, veja a graça nas coisas. Pode estar tá tudo caótico, tá negro o cenário. Mas espera aí, a gente sabe que tem coisas que não são possíveis serem mudadas agora. Se você foi no shopping no sábado, 5 horas da tarde, você vai ter dificuldade para passar a sua compra no caixa, para estacionar o seu carro, não é mesmo? Então, o melhor é você saber que é assim, não tem como mudar, ria, conte até 5 para não se estourar, procure respirar. E lembre-se, as pessoas não têm nada a ver com os seus problemas. Né? As pessoas não têm nada em absoluto a ver se você está estressado. A gente sabe sim, é mês de dezembro, tem chuva, tem movimento, as estradas estão cheias, mas tome cuidado, faça a sua parte, planeje-se, né? Então, você vai viajar, ao invés de você pegar a estrada, por exemplo, aí para você curtir as suas férias, em horário que você sabe que vai estar um congestionamento total, saia de madrugada. Você não vai ter aquele sol na tua cabeça, né? Esquentando você e seus filhos dentro do carro. Então faz o seguinte, sai de madrugada. Aí você já evita uma série de contratempos, não é verdade? É verdade. Ô, Cíntia, eu tenho que encerrar. Então, mesmo estressado hoje, ainda pode ter um bom Natal. Dá tempo. Com certeza. Vai depender aí, caro ouvinte, você pode mudar o seu cenário. Se você tem uma tendência natural a ficar estressado na vida, é fato que esse período do ano você pode se estressar mais ainda. Agora, convenhamos, você tem na mão a opção de curtir esse momento do ano, vá para as festas com seus amigos, com seus familiares queridos, divirta-se, siga essas dicas, se organize, se planeje e não se indisponha com as pessoas não. Vamos curtir, vamos nos divertir nessa época. Você tem aí nas mãos total possibilidade de reverter esse quadro e dar um chega para lá no estresse. Ô, Cíntia, tem como contactá-la? Você está falando de São Paulo, não é isso? Sim, eu estou em São Paulo. Para quem quiser entrar em contato comigo, meu nome é Cíntia Seabra, eu estou em São Paulo. Eu tenho o meu site, inclusive uma coisa, olha só, esse período do ano é um período onde as pessoas se preocupam demais também com as comidinhas, não é? Comer um pouquinho demais e engordar. Eu particularmente trabalho com pessoas que querem emagrecer. Eu ajudo as pessoas a entenderem melhor como elas funcionam, a cabeça funciona na hora de emagrecer. Até mesmo porque desenvolver uma mente magra é fundamental para ter um corpo magro. Então, quem quiser me contactar, entra no meu site www.osegredodoemagrecimento.com.br. Vamos lá, repetindo, www.osegredodoemagrecimento.com.br. Você, ouvinte, está preocupado? De repente está com receio de enfiar o pé na jaca nessas festas, nessas celebrações de final de ano? Dá um pulinho no meu site, lá você vai ter o meu e-mail também, o meu telefone, e você pode até mesmo também se preparar e minimizar os efeitos do estresse à medida que você se controla diante de todas essas coisas gostosas que a gente come no final do ano e que muitas vezes a gente se arrepende porque comeu demais, descontroladamente, e ganha aqueles quilinhos que a gente está mais afim mesmo de eliminar. O segredo do conhecimento? O segredo do emagrecimento. Do emagrecimento. Isso, o segredo do emagrecimento. .com? .com.br. Obrigado, Cíntia. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e até a próxima entrevista aqui no Show da Manhã. Sou eu quem agradeço, um grande abraço, ótimas festas para você e para os caros ouvintes que estão agora aqui nos ouvindo. Um grande abraço. Um abraço, Cíntia. Que entrevista gostosa, né? Pra cima, Cíntia, em toda a sua fala. Final de ano é uma correria só. Confraternizações, amigos ocultos, presentes para comprar, ceias para organizar, roupas novas para providenciar e muitos outros compromissos fazem parte da época. Em cada lugar que se vai, aglomerações de pessoas, empurra, filas, isso sem contar o calor e as chuvas pesadas no final do dia, típicos do verão. Tudo isso acaba provocando um enorme estresse. Período
que deveria ser de paz e harmonia, se torna dias de desespero e insatisfação. Para saber como controlar o estresse típico do final do ano, entrevistamos a psicóloga Cíntia Seabra.